boa tarde a todo mundo. Um prazer incrível estar aqui em Salvador hoje, onde eu comecei toda a minha carreira de publicitária. Então, há 30 anos atrás eu cheguei em Salvador. Então, tem muita gente que eu conheço, que eu não vou contar para não mostrar a idade, mas é um prazer ter vocês aqui, tá? Bom, a minha proposta é de falar sobre a mídia OH e como ela tem se desenvolvido durante esses anos. Em 30 anos, quando começou lá atrás a mídia, a gente trabalhava com todas as mídias estáticas. Então, a gente trabalhava com backband, já tinha essa mídia, painéis estáticos, e o mobiliário urbano quase não existia. E eu vim, em 95, para a primeira concorrência pública de relógios digitais em Salvador. Nós instalamos os relógios aqui, e eram estáticos e não funcionavam digitais, na verdade eles eram alertas mecânicas que rodavam a hora, a temperatura, e foi um sucesso. E a gente ficou, e eu me apaixonei pelo Nordeste e nunca mais voltei. Sou mineira de Belo Horizonte. Bom, é um prazer. Eu vou falar um pouquinho sobre a Calas, quando a gente chegou aqui e o tempo que a gente tem hoje no Brasil, porque a Calas não é só no Nordeste, a Calas começou no Rio de Janeiro, depois a matriz passou para São Paulo. Opa, vamos lá. Pronto. Eu sou head de Produto Nordeste. A Calas tem 46 anos, completou 46 anos na semana passada. É uma jornada de resiliência, muito trabalho, passamos por várias fases, por muitos projetos de governo e muita história para contar. E nós ajudamos a construir o mercado de OH. Bom, aqui a gente fala um pouquinho do meio OH. Ele começou lá atrás com 2% de participação no mercado de mídia. E hoje, até o ano passado, ele estava com 12,5%, e esse ano a gente já vai chegar a 15% de participação na mídia OH. Então, é um crescimento a cada ano. E eu acho que, na tecnologia, quem mais se beneficiou dela foi o mídia OH. Então, a gente trouxe para a rua a mídia digital e isso a gente cresceu demais, porque a gente fala com o público no momento que ele está na rua, dirigindo, indo à praia, indo à escola, à faculdade. Então, é uma mídia que não desliga. Então, tem crescido bastante no mundo todo. Aqui tem um vídeo, acho que o som não vai sair, mas que conta a história, que a mídia OH ela começou lá atrás, antes de qualquer outra mídia. A mensagem evoluiu, dos cartazes nas paredes aos outdoors que moldaram nossas cidades. Hoje, a mídia out of home está por toda parte, conecta marcas e pessoas. Já faz parte da paisagem, da rotina. Pense, quantas vezes você foi impactado por uma mídia out of home no caminho até aqui? O futuro está nas cidades inteligentes, na programática, onde tecnologia, utilidade pública e impacto caminham juntos. De norte a sul do país, estamos digitalizando, inovando, interagindo e participando cada vez mais do dia a dia das pessoas. 2025 já traz conquistas marcantes. Da história ao futuro, a Calas Mídia transforma cidades e cria experiências que ficam na memória. Bom, é isso. Quando a gente começou lá, a gente trabalhava com cartaz e agora a gente está na mídia digital. E uma coisa interessante que o pessoal falou aqui antes, né? Apesar de toda a mídia, toda a tecnologia, a gente está falando de gente, né? Então, assim, eu acho que todas as ferramentas, tudo que a gente tem hoje de tecnologia é para atender pessoas. Então, isso também a gente não pode esquecer, né? Então, o que a gente quer estar? A gente quer estar no momento que o cliente precisa, no melhor momento para a marca. A gente quer falar diretamente com o público que realmente tem interesse para aquela marca. Então, cada vez mais a gente tem conseguido personalizar bastante esse público, tá? Então, aqui a gente fala um pouquinho sobre o que era. Então, o painel antigo, estático, para os digitais hoje. E o que aconteceu com a mídia? Ela começou a poluir as cidades. Foi crescendo tanto a mídia OH, mesmo na parte estática, que ela começou a poluir. Era um painel em cima do outro. Isso aqui foi São Paulo, depois teve a Cidade Limpa. Mas isso eu já não via mais nada. Todo mundo queria comunicar, mas todo mundo comunicava de forma errada. Então, a gente sai dessa mídia toda de poluição visual. O que era antes um abrigo de ônibus, isso aqui a gente ganhou a concessão em Recife, eu tenho 2 anos. Então, o que era o abrigo de ônibus antes e o que ele vem depois. Então, não é só a publicidade. Ali vai estar embarcada várias tecnologias. Então, tem câmera. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, que eu só tenho 15 minutinhos e vou agilizar aqui. O painel também, ser painel só por ser painel. Ele existe ainda, a gente também trabalha com painel estático, painel digital, mas era um painel que não trazia muito benefício, nenhum benefício, né, para a população. Então, a gente vai transformar em painéis digitais, com mais comunicação, com informações de serviço, com informações importantes.
muda um pouquinho o cenário. Então, de uma mídia desorganizada e urbana, um painel precário, uma falta de integração com a cidade, para uma mídia integrada ao painel, painel inteligente funcional e organização de informações em tempo real. Isso aqui era uma placa de esquina antes, então não tinha nem, não estou nem chegando onde é que ela está aqui. Aqui. Desbotada, não tinha manutenção, para uma nova mídia digital. Isso a gente ganhou até o prêmio Popeye por essa mídia de placas de esquina digitais. Então você está falando com o público. Isso começou no Rio, porque o Rio tem uma identificação muito grande com as esquinas, né? As pessoas se encontram nas esquinas. Mas hoje a gente já está no Brasil todo, Porto Alegre, ganhamos agora o Recife. E aqui fala um pouquinho da evolução, que a gente fala da evolução da mídia OH 1.0, 2.0 e 3.0. Quando a gente tinha a mídia estática, passou a digitalizar na 2.0, na 3.0 a gente já está integrando total com os dados, tecnologia e informações. Por que a OH é uma ótima estratégia de comunicação? Foi o que eu falei, ela está no caminho do consumidor, ela está na jornada do consumidor. Você sai de casa, você é impactado no elevador do seu apartamento. Então, tem um elevador, você sai, você vai pegar um ônibus, tem a traseira do ônibus, internamente você tem mídia, você está no abrigo de ônibus que passa também informações de mídia e informações de serviços, você tem os painéis, você tem o metrô, que você vai pegar o trem, você tem mídia também nos trens, você vai pegar um avião, você tem mídia. Então, assim, toda a mídia fora de casa é a mídia OH. Então, você está impactado, você não troca o canal, você não desliga, você é impactado, queira ou não queira. Então, a mídia está em todo lugar, a mídia OH. E isso aqui é muito legal. A gente conta sobre a jornada do consumidor, que é o Omnichannel, na verdade. É quando você prepara uma estratégia de mídia que você usa vários canais ao mesmo tempo para pegar justamente a experiência do cliente. Porque hoje o funil de vendas ele mudou. Você não tem mais um cliente que você apresenta uma mídia para ele, ele gosta, ele confia, ele compra. Ele pode visitar no computador e não comprar lá. Ele viu a mídia, mas ele não comprou. Ele vai para a rua, pega o carro, ele está ouvindo o rádio e ele vê a mídia, mas também ele não comprou, ele está dirigindo. Aqui ele deu no relógio a mídia. Ele está sendo impactado em diversos tipos de mídia, em diversos canais de mídia, só que ele só compra na loja física, ou ele só compra no supermercado, ou ele pode comprar na rede social, na internet, no e-commerce. Então ele é impactado na rede social, ele é impactado no ônibus, ele é impactado no relógio, ele é impactado em todos os momentos na TV conectada, mas ele escolhe onde ele quer comprar. Então, essa hiperfragmentação muda também todo o aspecto da mídia, porque você não sabe onde ele vai estar comprando. Ele pode experimentar na loja e comprar em casa. Então, a gente tem que estar presente na jornada desse consumidor para que ele conheça o produto, para que ele goste do produto, para que ele confie no produto e, a partir daí, ele compre. Aí que eu falo um pouquinho das pesquisas, a lembrança da marca estimulada, a TV ainda ganha com 6,1, e o OH está em segundo lugar hoje. Cresceu, está com 3,8 em lembrança de marca. Primeiro lugar em lembrança do anúncio, 13,3. Eu vi um anúncio, eu lembro desse anúncio. Ou foi no ônibus, ou foi no elevador, mas ele viu e lembrou. A associação da mensagem, TV ainda está com 5,6, mas o OH crescendo em segundo lugar com 3,8. A intenção de compra, o OH em primeiro lugar, quase aí com a TV, mas é bem interessante essa pesquisa, porque antes não tinha isso, anteriormente não era assim. Então, ela tem crescido a cada ano. Por quê? A gente fala sobre isso também. Porque as pessoas estão na rua e é um momento que ela está desligada do celular, ela está desligada da TV, ela está prestando mais atenção no ambiente, então ela acaba sendo impactada de uma maneira diferente, mais interessada, tá? Quando ele está no aeroporto, ele está esperando o avião meia hora aqui na sala de espera. Não tem muito o que fazer. Ele vai estar no celular também, mas ele vai estar olhando o ambiente. Ele está no ônibus, a mesma coisa. Até por causa de risco de assalto, né? Ele está guardado o celular, ele está assistindo as outras coisas. Então, o mobiliário urbano começou para servir de abrigo de ônibus, de sinalização de placas de esquina, mas hoje isso é só um ponto. Porque com a Smart City, ele tem muito mais informações conectadas tecnológicas dentro dos mobiliários urbanos. Então, hoje você tem câmera, então você pode falar diretamente com a segurança, com a polícia, passando informações sobre aquele ambiente que pode ser um abrigo de ônibus ou uma placa de esquina. Você tem som, então você pode comunicar alguma coisa através dos mobiliários urbanos. Então, nossos equipamentos de abrigo, por exemplo, eles transmitem som. Então, se alguém quiser fazer uma comunicação naquele momento para aquela pessoa, ele consegue. Ele tem câmera, ele tem sensor de pânico. Estou com um problema, estou com perigo, eu posso apertar um sensor de pânico
e chamar diretamente a polícia. Eu posso comunicar para centrais de operações das cidades que aquele abrigo está lotado, que ele precisa mandar mais ônibus para aquele abrigo, ou que está acontecendo uma confusão naquele local, que ele precisa mandar alguém para corrigir uma greve, algum problema de protestos, né? Então, tudo isso ele pode fazer. Então, ele funciona como ajuda para a população e para os órgãos que controlam a cidade. E aí, e outra coisa, quando a gente fala em mídia OH de mobiliário urbano, é uma empresa privada prestando esse serviço para a população. A prefeitura, o governo, ele não tem custo. Quem fornece o mobiliário é a empresa privada através de uma concorrência pública, então ele fornece, ele dá manutenção, e o que ele recebe em troca é a mídia, justamente o que ele fatura em mídia. E a prefeitura ainda ganha um percentual sobre o que a gente fatura. Então, assim, para as cidades é ótimo, e para a população, um equipamento de melhor qualidade, manutenção desses equipamentos, porque se a prefeitura compra, ela não consegue dar manutenção, é um processo muito problemático de compras. Então, e além disso, ele traz equipamentos com informações que são pertinentes para a população. Então, fomentar a ocupação ordenada, padronizar os equipamentos, né? Não tem um equipamento de um jeito, outro de outro. Então, está padronizado na cidade, tornando a cidade mais amigável, mais receptiva, democratiza e facilita a localização. A pessoa sabe onde ela está, pode ter um mapa de identificação. E outra coisa interessante também que democratiza é valores para você poder você publicar a sua mídia. Porque antes era muito caro. Eu sou da época que os contratos duravam 1, 2 anos. Eu fazia o contrato com o cliente e ia para a praia. Só faturava todo mês e pronto. Hoje não, você pode fazer 1 hora, você pode fazer um dia, 1 hora, 1 semana, depende do que você precisa. Então os custos também diminuíram, que era muito caro, hoje está mais democratizado. Todo mundo pode fazer mídia. Fomentar o orgulho e o respeito do cidadão, de forma que se aproprie do espaço da sua cidade, identificando a região da cidade onde mora e quais os recursos que tem ao seu dispor. Criar um canal direto de informação em tempo real, tanto da população quanto do município, contribuir para tornar a cidade referência na implantação de políticas públicas voltadas para as cidades inteligentes. E aqui a gente apresenta alguns modelos, eu estou falando da Calas, mas isso aqui tem várias outras empresas que prestam esse serviço, tá, gente? Nós não somos donos do Brasil, mas a gente tem bastante cidade com abrigos de ônibus, com as placas de esquinas, com os relógios digitais, então, com tecnologias embarcadas. Então, centros urbanos que utilizam tecnologias e dados para melhorar a vida das pessoas. E aqui a gente fala um pouquinho de uma placa de esquina. O que era uma placa de esquina antes? Era uma placa que formava o nome da rua e o número daquele quarteirão, por exemplo. Hoje, a gente pode embarcar várias tecnologias. Então, ele é um painel de LED, então ele notifica, dá alerta. Ele tem câmera IA, então ele tem dados em tempo real, proximidade, contador de presença, segurança interna, informações, tem o botão de emergência que eu falei, tem os sensores de enchente. Então, a gente está implantando agora 70 placas de esquina com sensores de enchente. Recife é uma cidade que está sempre, não pode chover que enche. Então, pontos estratégicos da cidade, antes que isso aconteça, as autoridades são informadas para tomar providências. Internet das coisas, Wi-Fi, notificações em RGBA, som. Então, tudo isso para prestar serviços e para comunicar melhor com o seu consumidor. E a gente fala um pouquinho sobre o abrigo de ônibus, que ele é sustentável. Então, hoje esse abrigo ele é todo em aço carbono, ele tem energia solar, ele tem painéis de LED, tem Wi-Fi. Então, eu vou mostrar um pouquinho que a gente está implantando esse aqui lá em João Pessoa. Vou ver se eu consigo passar todos os vídeos que me pediram aqui. Quando a cidade fala, o OH responde. E é essa conversa que faz o futuro pulsar. Eu sempre penso em gente quando a gente fala de tecnologia. Então ali tem carregador de USB, tem 3 carregadores de USB, e ele tem também por indução. O pessoal está assim, tá viralizando em João Pessoa, todo mundo filmando, mostrando que João Pessoa tem um abrigo que carrega o celular por indução. Então, o teto todo em policarbonato, e em cima a gente tem as placas fotovoltaicas. Eu vou passar rápido, porque senão não vai dar tempo. Aqui é uma câmera que está instalada, que está ligada diretamente ao Centro de Operações de Recife. E ele mostra o ambiente. Se acontecer alguma coisa, se estiver muito cheio, se o trânsito estiver parado. Então, ele tem essas informações diretamente com o Centro de Operações e eles tomam as providências que precisam. Então, a mídia OH ela não é só
o abrigo, ela não é só publicidade. Então, eles pensam um futuro construído coletivamente, onde marcas e cidades colaboram para o bem comum e onde a publicidade também serve à cidade. Então, você pode trabalhar mídia estática também, mídia digital, então pode ser com QR Code, NFC, realidade aumentada, interações com mobile. Então, assim, eu estou com a mídia aqui, mas eu tenho um QR Code ali que a pessoa com o celular vai clicar e vai ser direcionada para um site, para um WhatsApp, para um Instagram. Então, essa é a comunicação o tempo todo com o cliente, com o consumidor. Essa agora é o vídeo. Isso aí é um painel real, que é um parceiro nosso, que é a Imóvel, lá em Porto Alegre, criou o primeiro painel 3D do Brasil. Fica numa esquina bem importante em Porto Alegre, estive lá na semana passada. Ele chama mais atenção, porque é um painel estático, né, gente? Ele interage ali com a pessoa, ele transmite a marca de uma forma diferente. Bom, é isso que vocês já conhecem, eu vou passar mais rápido. Pode voltar? Pronto. Integração plena com dados, inteligência artificial. Então, você falar com o seu cliente na hora certa, para o público certo, com a mensagem correta. Então, a gente estava falando aqui no painel anterior, falar com o público. Gente, tem tanto público no Brasil, né? A gente tem tantas. O nosso Brasil é tão grande, regiões diferentes, a forma de comunicação também é diferente. Então, eu consigo falar em um ponto com um tipo de pessoa, um tipo de público, um tipo de consumidor, e em outro ponto eu falo de uma forma diferente. Então, e na hora certa, tá? Então, nós tivemos campanhas de Nivea, que Nivea, assim, se ficasse nublado, ele colocava para você o creme de tratamento de pele, esqueci, o creme de hidratante, obrigada. E quando fazia sol, ele fazia do bronzeador. Obrigada, pelo bronzeador. E a campanha Vitarella aconteceu com a gente, que ela falava no domingo com um produto diferente, de manhã outro produto, ao almoço outro produto e à tarde outro produto. Então ele comunicava com o público naquele momento. Então, na hora do almoço, vamos comer o quê? Então, Vitarella estava ali na hora do almoço, na hora do jantar, no domingo à tarde, e aí qualquer coisa, trabalhar com local, trabalhar com tráfego, trabalhar com comportamento do público, tudo isso a gente pode fazer hoje com a mídia digital. E vem aí a programática, que é a grande novidade, que a gente tem começado a trabalhar também, que aí você faz uma compra online, via leilão, do que você precisa para a sua marca. Então, fica muito mais barato, você fala no momento que você quer, nos locais que você escolhe. Então, isso também democratiza bastante a mídia. Então, compra integrada com pesquisa e com métricas, resultados para vocês. Então, marcas comprando inventário em tempo real, nossos inventários estão dentro das empresas de DSP, que fazem essa comunicação entre marcas e o veículo, com segmentação precisa de hora, localização, perfil do público. Eu estou vendendo um produto, eu estou fazendo uma promoção, eu comunico essa promoção, mas essa promoção acabou, eu posso tirar do ar, não preciso pagar um mês. Ela já acabou antes de fazer um mês, entendeu? E as métricas e medições, que é tão importante, que a mídia OH não tinha anteriormente, e com o digital a gente conseguiu entregar medição e métricas da mesma forma que as mídias digitais, como TV, rádio. Passa a ser tão mensurável quanto a campanha, o valor está em transformar dados em histórias, e a cidade conectada ela não é fria nem pessoal. Ela é a soma das trajetórias, das emoções e das histórias que acontecem nela todos os dias na cidade. E aí a Calas criou a Calas Creative Data Hub, que é justamente inteligência e criatividade para o OH, com projetos específicos para cada marca. Então, a sua marca tem um projeto específico para ela, monitoramento e acompanhamento com IA, modelos de dados, tem o dashboard inteligente da campanha, mapeamento estratégico dos locais de interesse e relatório de tendências de benchmark. E aqui eu mostro um pouquinho, vai passar aqui para vocês, como que a gente faz esse mapeamento de locais, como a gente, junto com o cliente, pensa na marca e onde é que ele quer atingir, qual o público, e a gente monta aqui a campanha para ele, com as informações de todo o nosso inventário. E aqui um exemplo de aplicação, do que ele recebe de mensuração.
Então, dados do semestre, dos sensores em tempo real, a distribuição complexa, onde ele está ali no mapa, localizado, isso tudo a gente consegue entregar hoje para o cliente, coisa que antigamente não conseguia. Bom, meu tempo está encerrado, deixa eu ver se eu consigo, pelo menos, passar uns projetos especiais que eu queria falar com vocês. Não só de mídia digital a gente vive, né? A gente continua com a mídia tradicional, a mídia estática, e muito melhor. A gente tem feito muito projeto especial. Temos clientes nossos que fazem projetos especiais mais do que a mídia digital. Então, são projetos que a gente fez para o iFood, que foi no aeroporto Santos Dumont, que a gente colocou uma caixa do iFood nos fingers, e aí foi a integração de estático com digital, e trabalhou tudo isso, e mais um projeto especial. Aqui foi a camisa do Fluminense, no campeonato, também foi um sucesso, depois o pessoal levou as camisas para casa. Mídia de carnaval, a gente fez isso muito no metrô. Aqui foi um projeto da Brahma, que a pessoa ganhava a cerveja. E aí a gente fez alguns prêmios. Ganhamos, durante o Rock in Rio, a gente fez para o iFood um projeto especial e ganhamos um prêmio por isso. Eu não vou conseguir passar os vídeos para vocês, mas depois eu posso enviar isso. Do iFood que eu apresentei, aqui da 51 também, que recebeu os foliões no Carnaval. A gente faz com a Pitula em Recife, e 51 faz no Rio de Janeiro. Aqui a gente fez para Boticário, foram 4 cidades, Manaus, Recife, João Pessoa, que também criamos um abrigo todo estilizado no Dia das Mães, ficou muito legal. E é isso, gente. Acho que deu para passar um pouquinho do que é a Mijoh H. Obrigada, tudo de bom.